Olá, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está entrando, para quem está chegando agora. Hoje é dia de mais uma live que faz parte do projeto Cura pelas Mãos. É uma live que eu realizo toda segunda-feira, às 8 horas da noite. E a ideia aqui da live do projeto Cura pelas Mãos é... Tô colocando um filtro. A ideia do projeto Cura pelas Mãos é trazer sempre assuntos relacionados a esse mundo da massagem, da spa-terapia, dicas tanto na parte técnica, né, de abordar alguns temas mais técnicos, mas também temas voltados à gestão, à divulgação do seu serviço. Hoje a gente tem um tema assim, bem legal, que é em relação à apresentação profissional. Então, nós vamos abordar hoje um pouco sobre estilo e identidade profissional e como isso é importante e como pode contribuir, né, para a valorização do nosso serviço. Tem bastante gente chegando aqui. Deixa eu ver. Hoje a minha convidada é super especial, né? A ideia desse projeto Cura pelas Mãos é trazer toda segunda-feira uma convidada especial. E hoje todos os convidados são sempre muito especiais, são pessoas queridas, né? Pessoas que eu tenho assim muita confiança, ótimos profissionais. E hoje mais especial porque é uma amiga minha de muito tempo, super querida, que vai estar falando um pouquinho para vocês sobre essa questão de estilo e identidade. E por que eu decidi trazer esse tema? Porque dentro do método Natália Tanaka, tem um dos módulos do curso que eu abordo com as alunas sobre essa importância da nossa apresentação profissional. Muita gente ignora, não se preocupa e não valoriza isso, né? Então, dentre os itens que a gente aborda no método Natália Tanaka em relação à apresentação profissional, a gente fala sobre a sua postura, o seu comportamento, a sua comunicação, a linguagem que você vai utilizar com seus pacientes e também eu abordo com as alunas sobre essa questão da aparência, tá? Porque eu acredito muito que os nossos pacientes, eles possuem uma espécie de balança mental, onde eles vão te analisar principalmente no primeiro contato, na primeira sessão, na primeira consulta, na primeira avaliação. Então, na cabeça do paciente, ele sempre vai associar, associar a sua aparência ao valor do serviço que você vai prestar num primeiro momento. Então, vamos supor aí um paciente que nunca te viu, que não te conhece. Tem um ditado que diz que a primeira impressão é que fica, né? Então, vamos fazer assim uma analogia, uma comparação. Se, por exemplo, você chega num dentista, você marcou a primeira consulta lá com um dentista porque te indicaram. Daí você chega nessa primeira consulta e você dá de cara com um dentista que tem os dentes pretos, dentes estragados ou falta dente na boca dele, enfim. Você vai olhar aquilo, né? E a primeira impressão que você vai ter é o quê? Você vai ficar inseguro de sentar na cadeira dele e deixar ele tratar os seus dentes, né? Sendo que ele não cuida nem dos dentes dele. Então, como será que ele vai ter capacidade para cuidar dos meus? É isso que a gente vai pensar. Ou um outro exemplo que eu costumo dar. Se você vai numa nutricionista, porque você quer fazer um programa aí para perder peso, né? De emagrecimento, e aí você chega lá, a profissional ela é gordinha. O que você vai pensar? Você não conhece o trabalho dela, você não tem nenhuma referência, né? Então, primeira impressão, né? Essa aparência dela, você vai pensar o quê? Nossa, mas se ela não aplica nem com ela, será que ela vai ter a capacidade de me orientar a fazer uma dieta para perder peso? Não é assim? Então, e pode ser que tanto o dentista como a nutricionista sejam ótimas profissionais na hora de orientar. Mas todos os pacientes, eles vão fazer essa avaliação no primeiro contato que eles tiverem com vocês, né? Então, os pacientes, eles também vão avaliar, entre outras coisas, a aparência de vocês. E aí, eu acredito que isso pode fazer muita diferença na hora dele escolher entre você e um outro profissional,
Então, a sua apresentação profissional, ela vai influenciar na venda do seu serviço ou não e na valorização do seu serviço ou não. E aí, por isso que hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial, como eu já vim aqui anunciando para vocês ao longo dos stories, né? Que é a Poliana Sanches. E vou chamar ela aqui para ela se apresentar, para a gente começar a falar, porque a gente fala muito, né? E aí, nosso tempo aqui é contado. Deixa eu chamar ela. Enquanto ela entra, eu vou pedir para quem é aluna do método Natália Tanaka, já sabe, manda para mim aí um hashtag turma 2, 3, 4, Oi. 5, até 9. Oi, amiga. Ai, a gente falou que não ia falar amiga, né? Ai, pois é. Deixa eu só completar aqui, ó. Então, quem é do método Natália Tanaka, manda aqui um hashtag turma 1, 2, 3, 4, até 9, para eu saber quem está participando aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui nos comentários, que depois eu vou passar aqui para a Poli estar respondendo. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, enfim, alguma coisa que vocês queiram perguntar para ela. E vamos começar, então. E aí, você tá nervosa? Como que você tá? Ai, eu tô um pouco, né? Primeira live, nunca fiz isso. Então, deixa eu contar essa novidade para o pessoal. Primeira live da Poliana. Me veio essa ideia de abordar sobre esse assunto. Na hora eu mandei mensagem para ela. Eu falei assim, Poli, você topa fazer uma live assim, assim, assim? Aí ela falou assim, ai, meu Deus, né? Não sei, não. Não sei, não. Mas aí eu sou insistente, né? Você consegue. Só você consegue. Fui bem persuasiva, né? Mas cada um tem uma forma de se comunicar, né? E a forma verbal não é muito a minha. A minha é muito mais do visual, da escrita, das imagens. Mas a gente tenta. Vamos lá. Estou vendo aqui que a tia Gi tá aqui. Tia, um beijo pra tia Gi e pra Zazá também. A gente. Zazá tá aí, minha irmãzinha. É a mãe e a irmãzinha da Poli. E a Zazá super blogueira, gente. Vocês precisam assistir os vídeos dela. Mas... o que eu não tenho nada de saber falar influencer digital. Então vamos começar se apresentando para o pessoal que quer te conhecer. Bom, boa noite para todo mundo. Obrigada, Nath, pela confiança, pelo convite. Ai, eu que te agradeço por ter participado. Falar alguma coisa bem coerente e que realmente ajude o pessoal de alguma forma. Vai ser gostoso, tô feliz. E eu sou Poliana Sanches, eu estudei moda na Santa Marcelina, já tem 11 anos que eu me formei. Estudei desenho de moda. Depois eu estudei modelagem em Paris, na França. Modelagem de lingerie. E, ao mesmo tempo, a gente abriu um comércio de lingerie, eu e minha mãe, aqui em Araçatuba. E dali 1 ano, 2, nós abrimos em Ribeirão Preto, por conta da Natália. Porque ela morava lá e ela gostava das peças, e aí a gente acabou abrindo lá. Enfim, isso já tem o quê? Uns 8, 9 anos, Nath? 10, 11 10, anos. nem sei 10, mais. Nem sei mais, já faz bastante tempo. E é isso. E aí hoje a gente também tem uma loja de moda feminina, que é a Mag Store, aqui em Araçatuba também. E estamos aí. Hoje, então, vocês têm 3 lojas, né? Uma em Ribeirão, 2 em Araçatuba. Pô, e quando você decidiu fazer moda, você já tinha assim, identificado que você sempre teve um talento, uma habilidade para para desenhar, para essa parte mais assim? Eu sempre gostei muito de desenhar. E eu sempre gostei muito de matemática. Eu não sabia como que isso podia se encaixar em moda, por exemplo. Foi quando eu descobri a modelagem, que é pura matemática e é uma paixão, assim. E eu sempre gostei de história, de coisas estéticas, de artes, enfim. Legal. E aí que eu me
E escuta, desde quando que a gente se conhece? Conta um pouquinho da nossa história. Acho que já faz mais de Nossa! 20 anos, né? Você sabe Que a que gente... hoje, depois que a gente conversou à tarde, eu fiquei pensando sobre isso. E aí, tentando fazer as contas. Faz mais de 20, acho que faz mais de 20 anos, com certeza faz mais É, de 20 anos. nós A temos gente a tá mesma velha, idade. né? É, A gente tá. não, nós estamos experientes. Nossa, tenho amigas há mais de 20 anos, né? Bem, é É, bastante tempo. nós temos a mesma idade e nós tivemos assim vários momentos assim muito bons, né? Assim, passamos por diversas fases juntas, né? Desde a Sim, adolescência, viagens e a gente tem sim, assim um ponto em comum, assim, que é a gente acabou vivendo as mesmas fases, né? Nas mesmas épocas, assim, essas sim. transições de fim de faculdade, começo de carreira, essa, Se esse enfiar num lado, negócio, né? isso, começar É, essa questão do empreendedorismo. Então é. a gente acaba tendo assim muitas coisas em comum para Sim, poder estar discutindo, conversando, tanto das conquistas, como também dos tropeços, né? Porque quem às vezes está aqui, está iniciando agora e vê assim a gente já numa, né, depois aí de seus 10 anos, né, mais de 10 anos, um pouco mais consolidada, estabilizada, acha que tudo começou assim, né? Mas foi assim tem sido ainda, né, uma longa jornada não é nada de fácil. Nem no a realidade é começo, nem no isso, né? meio. E a Mas é gente muito bom. continua. É, é muito Tem que. legal a gente poder caminhar juntas e essa evolução que a gente vai, né, conquistando a cada passo, a cada ano. E as trocas, né? É muito bom isso, poder trocar com quem vive algo próximo, por mais que sejam Próximo. segmentos diferentes, né? Tem uma É. proximidade entre o que a gente viveu. Isso é muito bom. Bom, vamos começar então. Queria Dica. primeiro falar um pouquinho sobre a questão de estilo profissional. A gente trouxe como tema da nossa live hoje abordar essa questão do estilo profissional e como conectar isso com uma identidade visual, né? Uhum. Então, a gente, né, organizou aqui para estar falando inicialmente sobre essa questão do estilo, que vai muito além de vaidade, né? Estilo profissional não está relacionado só à vaidade. Então, eu Não. queria que você falasse um pouquinho do estilo e a diferença entre estilo profissional e moda. Estilo tanto não está ligado à simples vaidade, como não está ligado diretamente, não é moda. Né? Moda é uma tendência, são modos de um tempo. Moda vem de modos de comportamento de um tempo. E que é uma tendência que é efêmera, que tem um tempo, funciona por aquele período e depois ela muda. Antigamente demorava-se, às vezes, um século, dois, para mudar uma moda. No século passado já começou, tem a moda dos anos 20, 30, 40, foi meio que por décadas. E hoje a gente está muito mais ágil, isso é por semestre, né? Verão, primavera, verão, outono, inverno, às vezes 4 tendências, né? Que seriam essas 4 durante o ano todo. Estilo já é uma coisa pessoal. Estilo, ele reflete a sua personalidade. Então, você pode estar na moda, dentro de uma tendência, e dentro do seu estilo, né? Como você pode ter o seu estilo e não ter nenhuma relação com moda e tá tudo bem também. Isso não significa que você está fora do mundo, entendeu? Então quer dizer que a Diz. moda é uma coisa um pouco mais variável, assim, e o estilo É. é uma coisa um pouco mais fixa, mais É, constante. a moda, ela muda conforme a tendência que é lançada. O estilo, ele vai mudar conforme o seu crescimento pessoal. Porque ele Uhum. é o reflexo de quem você é. Uma comunicação não verbal, a expressão de quem você é para o mundo. Então, você transmite através do seu estilo. E às vezes você muda. Então, eu tenho nosso estilo na adolescência é um. E aí, dali um tempo, final da faculdade é outro. A gente consegue identificar na nossa vida, na nossa trajetória, estilos diferentes.
E é legal Uhum. sempre a gente olhar um pouco para dentro de si. É muito uma coisa de autoconhecimento também, sabe? De olhar para si e saber o que que você gosta, o que que faz diferença para você naquele momento, que bandeira que você quer erguer naquela fase da sua vida. O estilo, ele transmite tudo isso. E que tem tudo a ver com a questão profissional também, né? E aí, quais seriam, no caso, os benefícios de da gente é, aproveitar o nosso estilo, né, na profissão? O que que isso vai, a gente saber qual é o nosso estilo e aplicar isso dentro da profissão? Que benefícios isso traz? Quando você se conhece e você expressa para o outro exatamente aquilo que você é, a tendência é que você se sinta mais confiante, mais seguro. E isso passa uma credibilidade muito maior. Porque é só imaginar, assim, uma pessoa que não tem nada a ver com rendas e florzinhas e frufrus, né? Uma pessoa que não é nada romântica. Aí você põe uma roupa de renda e florzinhas nela, ela vai ficar super desconfortável. Uhum. E isso em qualquer ambiente, principalmente no ambiente profissional, que é um ambiente que você precisa estar seguro de quem você é, do seu serviço, para passar essa credibilidade para o cliente. Né? Então, a gente aproveitar nosso estilo, né? Saber identificar e usar isso a nosso favor, pode tanto assim traduzir quais são os nossos potenciais, as nossas habilidades, projetar uma imagem positiva dentro do nosso ambiente de trabalho e, consequentemente, o paciente, no caso, vai ter mais credibilidade, mais segurança. Exatamente. Principalmente porque quando você valoriza a sua imagem, né, isso é uma ferramenta que pode ser poderosa no sentido dessa autoconfiança, né? É, com certeza. Quando você se sente mais segura, que você mostra para o outro quem você é, isso é transparente, é uma forma não verbal de comunicação. A pessoa te olha, até estava dando uma estudada, né, para vir conversar com você, e aí eu vi que a primeira impressão, ela é causada nos primeiros 10 segundos que a pessoa olha para você. Uhum. E aí, nos próximos 30 segundos, ela já, sem querer, mentalmente, ela já imagina se você é casada, se você tem estudo, se a sua classe social. Existem algumas coisas que, assim, automaticamente a pessoa pensa, sem querer. Ela É, é, o- cria uma realidade da é, sua pessoa e isso daí é baseado exclusivamente na sua aparência, né? Porque em é, 10 segundos não deu nem tempo de você se comunicar, de você se expressar ou de falar nada. Ela fez um só pelo visual com o qual visual. você se apresenta. E que tem tudo a ver com o que você falou sobre também ter coerência com o seu serviço, né? O dentista, ter os dentes arrumados, enfim. Isso Aham. tem. Porque é muito rápido, essa primeira impressão ela é muito rápida. Então, você E, saber se portar é importante, né? e aí a gente falou de autoconfiança, mas tem a questão da autoestima também, né? Porque a pessoa, quando ela. Igual eu sempre falo, assim, antes de você ir trabalhar, você tem que pensar, né, na roupa que você vai usar, fazer uma maquiagem leve, você tem que valorizar isso em você, porque vai te, né, vai melhorar a sua autoestima. E é o engraçado que eu não esperava que eu fosse identificar isso, né, ao longo das turmas, entre as alunas, o quanto muitas profissionais elas ficam paralisadas e isso acaba impedindo o sucesso delas por conta dessa falta de confiança e da baixo autoestima. Baixa autoestima. Eu não imaginava que isso seria assim, uma dificuldade que eu encontraria numa porcentagem tão grande entre as profissionais. Eu imaginava que elas iam ter dificuldade de habilidades técnicas, né, de conhecimento técnico, dificuldades em gestão, em divulgação. Isso eu já imaginava que eu fosse encontrar. Mas me surpreendeu a porcentagem de pessoas que relatam essa falta de confiança e de autoestima, e isso acaba bloqueando a pessoa, né? Essa insegurança reflete no trabalho também, né?
Então, um ponto que elas podem trabalhar é desenvolver essa parte do estilo, né? Para estar ajudando, né? Uma das ferramentas que os profissionais podem estar usando para melhorar esses pontos, né? Sim, e até a gente conversou mais cedo, cada um tem o seu estilo pessoal. Então, tem gente que é mais romântica, mais básica, mais natural. Ah, eu não gosto de fazer muita maquiagem, mas eu preciso fazer maquiagem para trabalhar. Você precisa passar algo que seja, então, mais natural, porque se Uhum, você exagerar, você vai se sentir incomodada. Por uhum. isso que essa coerência com quem você é, esse autoconhecimento é tão importante, justamente para que você se sinta segura dentro das escolhas que você faz. Então, para identificar qual é o nosso estilo, é através disso. A gente tem que fazer essa análise, esse É, autoconhecimento, é, para poder identificar se, como você falou, se vai ser mais romântica, é. mais Mais clássica. romântica, mais básica, que seria o estilo natural, mais clássica, tradicional, mais fashionista, uma pessoa que gosta de moda, que é o estilo criativo, que é mais romântico, Esportista, assim. esportista, um estilo mais esportivo. Tá. E aí, como que isso pode ser aplicado dentro da profissão? Então, a partir do momento que eu faço esse trabalho de autoconhecimento e consigo detectar para qual estilo eu acabo pendendo mais, eu vou adequar isso no dia a dia dos meus atendimentos? Sim, e aí tem que ter esse cuidado no lado profissional. Na vida pessoal, tá tudo bem. Você identificou o seu estilo e você leva isso para sua vida pessoal, para os momentos de lazer. Na vida profissional, a gente tem que sempre levar em conta o código de vestir, que é o dress code da sua profissão. Uhum. Então, que aí você vai saber dizer, né, muito melhor do que eu, qual que é o dress code da profissão de vocês. Mas tem que levar isso em consideração e sempre pensar, por exemplo, quem tem um estilo mais esportivo, esse estilo, ele combina com o ambiente no qual eu estou trabalhando. Então, quem está trabalhando numa clínica que é super sofisticada, é, com lustres, toda arrumada, você vê que todo mundo trabalha de terninho, salto alto, né? Tem todo esse estilo mais sofisticado. Não é legal, não comporta você ir de uma forma esportiva de legging e tênis. Uhum. Então tem que ter essa coerência, você tem que tentar adaptar um pouco o seu estilo. Ai, mas eu não vou conseguir usar um salto alto. Então arruma um sapato baixo, mas um sapato que seja confortável, até porque para a profissão de vocês eu acredito que tem que ter esse conforto e mobilidade sempre, né? Tipo, você não vai fazer de casaco, enfim, você tem que ter essa mobilidade. E aí, quais seriam assim dicas que você daria? Não, antes da gente falar das dicas, né? O que que você acha que não seria indicado? Tá? O que que deve ser evitado, pensando assim em relação à nossa profissão, né? É, Eu acho que em toda profissão, em todo ambiente de trabalho, a gente tem algumas coisas que a gente tem que evitar, que é o decote, a roupa muito curta, a roupa muito colada. Tudo que vai para o sensual não é legal dentro de um ambiente de trabalho, seja ele qual for, né? E aí, no caso de vocês, eu acho que é importante que sempre tenha mobilidade nas peças, então nada que prenda muito a movimentação, É enfim. tipo calça jeans. Calça jeans é um item assim que para nós não é legal, né? Porque acaba, às vezes, ou se ela for daquele stretch que fala, né? Ela vai ser muito Uhum. justa, muito colada e aí acaba marcando. Ou se ela não tiver esse stretch aí, ela já não vai ter essa elasticidade, né? Que permita a Vai gente ter segurar essa. muito o Vai movimento. segurar, vai limitar. Uhum. E aí é isso que você falou, né? Decotes, porque a gente atende tanto mulheres quanto homens, então né, não fica legal. A gente vai ficar desconfortável também para Sim. estar
saias, vestidos, também não, pra gente é difícil, não tem como, né? Porque você nunca sabe quando você vai precisar ajudar um paciente a levantar da maca, a deitar. E você falou transparência, né? Que é essa questão que envolve o sensual. Babado também, né? Babado. Roupa muito solta, babado com acessórios, às vezes, botões, correntes, coisas que vai penduradas. machucar também, né? Às vezes o paciente. E vai entrar em contato, né? Na hora que você tem uma colar proximidade. grande, algo assim. Isso aí é bem lembrado, porque quando a gente fala, né, no nosso caso, assim, no estilo, nessa questão do que evitar, a gente tem que se preocupar não só com a roupa, mas também outros detalhes que eu sempre abordo, né, com as meninas do curso, que é o seguinte: cabelos presos, porque é uma outra coisa que não dá para ficar encostando, né, no paciente. Unhas sempre muito curtinhas e limpas, porque você precisa das mãos para estar fazendo as manobras, e as unhas compridas vão machucar ou vão dificultar com que você faça as manobras. As mãos têm que estar sempre muito bem cuidadas, assim, macias, sem cheiro. Então, sei lá, para quem cozinha, usar luva, porque pega cheiro das coisas na mão, e aí você vai fazer, né, algum tratamento facial e a pessoa vai estar com cheiro de alho, né? Não. E acessórios também, que no nosso caso, quando a gente fala assim, né, de trabalho, de atendimento, também evitar anéis, pulseiras, relógio, porque tudo isso pode até machucar o paciente e aí não fica uma massagem confortável. Inclusive, a Poli é super cliente, né, da massagens. Adoro. Sinto uma falta. Você podia muito, já falei, né? Gente, muito você aqui para fazer. Muito bom. Se tiver alguém de Birigui, que seja profissional da área da saúde, fisioterapeuta, massoterapeuta, esteticista, e que queira façam o curso, porque vocês já vão ter aqui já tem uma cliente. Inclusive, aproveita já para falar um pouquinho assim do que você agora que a gente está falando de todos esses cuidados, né, que tem que ter, tanto da apresentação profissional, mas cuidados com os pacientes. Se você, como cliente, valoriza tudo isso, né, quando você compara a massagem do método Natália Tanaka, outros, né, profissionais que você tem o hábito de fazer, sempre teve. Isso realmente valoriza o serviço, faz a diferença. Faz totalmente a diferença. E eu acho assim, a minha experiência com o método Natália Tanaka, na verdade, é a experiência assim, de chegar num ambiente que já me passa uma paz. Isso é o primeiro ponto. Nós somos muito amigas, a gente conversa muito, a gente fala muito, mas no momento que se ela começa a massagem, que eu deito na maca, acabou a conversa ali. A conversa ela vai voltar assim que terminar a massagem. Mas aquele momento, ele é para eu relaxar, e isso é feito assim, de forma... eu não sei, eu gosto muito, eu não fiz massagem aqui igual. Incluindo outros detalhes, como a cromoterapia, a cromoterapia, então, o ambiente todo. A iluminação do ambiente, o cheirinho do ambiente, a maca quentinha, o que mais? Pensando nos detalhes. Não sei, eu lembro muito assim do cheiro, da iluminação, de estar quentinho. É muito bom. Inclusive, as pedras quentes. Você dá pedras quentes ainda? Ainda não, mas acho que vai ser um próximo, próximo curso. Então, quem é aluna da Natália, pede para ela pedras quentes, que é muito pedras quentes também. Inclusive, no casamento da Poli, né, eu fiz o dia da noiva, de uma spa-terapia na Poli, na Gi, tia Gi, que está aqui também. Pode deixar o depoimento da sua experiência aqui, viu, tia? Gente, eu tava super nervosa. E aí ela chegou lá em casa, montou a maca e ficou me esperando horas. Porque aí eu tava mega estressada, fazendo um monte de coisa. Tipo, eu não fui uma noiva calma. E aí até que eu fui tomar banho e tudo. E foi, assim, essencial para eu poder dormir tranquila. Então, fica a dica para vocês, profissionais, um outro nicho de negócio que vocês podem explorar.
que é o spa, né, para noivas. Apesar de que agora a gente está numa fase que não está tendo muito casamento, né, Mas vai voltar. sim, vai voltar. E Mas vai voltar. voltando para o nosso tema, a gente abordou assim o que não usar, o que deve ser evitado. E o que Sim. você recomendaria, o que usar em relação... Vamos começar, por exemplo, a falar de cores. O que você teria assim de dica em relação a cores das roupas? Como isso influencia, Então, interfere? as cores, assim como o visual, o estilo, as cores também passam uma informação, comunicam de forma não verbal também. Nosso cérebro entende as cores, cada cor de uma forma. E aí a gente tem que aproveitar disso, né, dessas informações, para escolher que cor que a gente vai usar no nosso trabalho. O branco passa uma ideia de pureza, de higiene, de simplicidade. É uma cor mais fria, talvez cause um distanciamento, mas tem essas vantagens, né, que para o negócio de vocês. O preto já passa uma ideia de sofisticação, o rosa de romantismo, que aí, mas também passa uma ideia, o rosa além do romantismo, uma ideia de ser amável, sabe? De ser receptivo, isso também é interessante. O azul passa uma ideia de cura, é muito usado, inclusive, no segmento de saúde, por conta disso. O verde passa uma ideia de natureza, de coisas mais naturais. O que mais? O laranja de atividade, de ação, então assim, uma coisa meio hiperativa, talvez ele não acalme tanto como o azul acalma. Então, eu acho que é importante na hora de escolher a cor não só a cor da roupa, mas principalmente a cor do logo da sua marca, como você vai se comunicar com o seu cliente nesse sentido de comunicação visual, já indo para outra parte. Eu acho que é legal dar uma estudada nisso, no que as cores significam, o que as pessoas entendem quando elas enxergam essas cores, para não passar essa ideia falsa, né? Tipo, o laranja realmente ele é muito de muita agitação, é uma cor que passa agitação, então tem que tomar cuidado. Tá. Inclusive, eu deixei uma caixinha de perguntas aqui antes da nossa live e uma das perguntas que eu mais recebi foi em relação à questão do branco, né? Acho até que alguém mandou aqui também nas mensagens, depois eu vou dar uma olhadinha. Que nem eu estava conversando com a Poli antes, não tem assim muito um certo ou errado, né? Vai muito assim das suas preferências também, né? Cada um vai ter o seu critério, a sua preferência. Dependendo do lugar onde a pessoa vai prestar o serviço, talvez seja exigido que ela use, né, Um esse uniforme, traje, né? um uniforme, um traje branco. Eu, particularmente, eu não uso branco, apesar de, né, igual você falou, ter essa ideia de ser uma cor mais clean, de limpeza, né, de higiene. Eu acho também que ele é uma cor um pouco fria, né? Então não dá aquela sensação já de aconchego, de acolhimento. E acho que assim, você falou uma coisa que é o tal do dress code, né? Assim, como se fosse um padrão assim a ser Um seguido. código mesmo. Antigamente os profissionais da saúde respeitavam, era exigido, né? Era cobrado e respeitava mais essa questão de usar o branco, né? Era meio que uma referência. Hoje em dia, não. Hoje em dia você acaba, né? Você vai em consultas, em atendimentos dessa área da saúde, área médica, e não necessariamente hoje os profissionais se vestem todo de branco, já tem uma flexibilidade. Eu não gosto, mas aí é um ponto de vista meu. Eu acho que não é necessário, se você gosta, se você se sente bem, ok. Mas eu acho que não é uma necessidade, uma exigência. Tem que ser assim. Eu acho que porque até porque a gente cai assim numa questão. Você se vestir toda de branco, você não vai estar muito aproveitando o seu estilo, né? Usando o seu estilo para poder
servir como uma forma de comunicação, né, de estar aí passando isso? Ou você eu dá para acho que não, adequar? eu acho que dá para adequar. Eu acho que dá para adequar, porque a gente fala branco, mas não é só uma camiseta com uma calça, Uhum. com uma calça social só. Você pode usar uma camiseta com alguma outra modelagem, alguma outra coisa que traga um pouco do seu estilo ali. Mas realmente, um look assim, monocromático, só branco, e você se impor somente branco, você limita mesmo um pouco. Mas eu acho que sempre tem. Aí você abusa das modelagens. Você se limita na cor e abusa das modelagens. Tipo, Né? variedade de tecidos? Variedade de tecido, de desenho mesmo, de roupa, com algum recorte, mas sempre tendo cuidado para não ter muito babado, para não ter a transparência, não ter decote, enfim. Fica um pouco difícil, mas eu acho que assim, quem opta por usar o branco, eu acho que aí tem que abusar das opções, da gama de brancos que tem, dos Tá. tecidos, das modelagens. Até para Uhum. poder expor um pouco o seu estilo ali. Legal. E aí, uma outra pergunta que eu recebi muito foi a questão de jaleco. Muitas profissionais E, questionando assim se tem a necessidade de usar o jaleco. aí eu acho que vai muito do você que vai saber dizer, mas limita os movimentos, né? Você acha que seria É, interessante receber de jaleco e na hora da massagem tirar? Eu não sei se você gosta de ficar pondo e tirando também, se isso é eu já legal. fiz isso uma época. Logo no começo da profissão, eu tinha essa ideia de que o jaleco ia passar um pouco mais de De credibilidade, profissionalismo, de assim. credibilidade, autoridade, né? Talvez É. até assim, pelo Eu acho fato de que estar começando Eu e acho ainda que é não uma ser peça muito. que transmite isso. E, de É, repente, a pessoa que precisa de uma ferramenta. É uma ferramenta, Nath. Eu um penso assim: instrumento, é né? um instrumento. Uhum. Tipo, eu tô precisando me sentir mais segura. E o jaleco, ele vai te trazer isso. Então, veste, recebe com, depois tira. Não sei. O que você É, eu acha? já, eu já tive fases, logo no começo, talvez por conta, até de forma inconsciente, né? Sei lá. Mas como eu ainda estava começando, aí ainda não era uma referência, uma autoridade, né? Precisava conquistar o meu espaço, né, dentro da profissão, eu fazia isso. Eu recebia o paciente com jaleco, principalmente quando era avaliação, que não ia fazer nenhum procedimento, ia só conversar, fazer uma anamnese, uma avaliação física. Daí eu recebia de jaleco, mas quando eu ia, né, pro atendimento, eu tirava. Aí eu passei uma fase assim, depois é uma coisa que você falou, talvez o estilo vai mudando, né? E suas ideias vão mudando, isso acaba refletindo no seu estilo. Depois eu parei com o jaleco, porque ele realmente, para gente que atende fazendo massagem, ele é incômodo. Né? Nem todo mundo tem uma sala com ar-condicionado, que tem esse conforto. Às vezes tem profissionais que precisam ir na casa do cliente, dependendo da cidade onde mora. Nós moramos numa cidade muito quente, né? Quente. A Poli não falou, mas ela mora em Araçatuba. Ah, é verdade. Então, nós moramos numa cidade muito quente. Então, às vezes, a pessoa precisa se deslocar nesse calor, chegar na casa da pessoa, a pessoa não tem um ar-condicionado. E o jaleco acaba, né, quente, às vezes prende. Então, hoje eu acho assim que é opcional, não é uma necessidade, uma obrigação, igual algumas outras coisas que a gente falou, né? Não usar babado, não usar decote, não, isso realmente tem que ser evitado. O branco e o jaleco, acho que fica meio que opcional, pro critério de cada um, que você se sente bem. Eu, pessoalmente, não uso. Acho que ele incomoda um E eu acho pouquinho. que tem que enxergar essas coisas como um recurso para você se sentir mais segura, para você expressar mais o seu estilo, o seu gosto. A gente tem que usar, né, da moda e das peças de roupa para gente. Então, eu me sinto bem de jaleco, legal. Eu acho que use como essa ferramenta. E Eu outra acho que é muito pergunta, importante. assim, que me mandaram aí a gente fala assim, né, de questão de conforto, de roupas que tem, né,
mobilidade, para a gente poder estar trabalhando. Aí me perguntaram em relação à roupa esportiva, tipo tênis, legging e camiseta. Porque aí ela né, são roupas bem confortáveis, mas o que você acha disso? Você não acha que desvaloriza um pouco? E eu acho que, na verdade, depende muito do ambiente que você tá. É o seu estilo dentro do ambiente que você tá. Se você atende numa academia, você tem uma sala numa academia, um ambiente onde todo mundo tá vestido dessa forma, eu acho que até, assim, você não tá fora do ambiente, né? Mas, voltando, você tá numa clínica, que as pessoas, a secretária usa um terninho, já não combina, não tem coerência. Eu acho que, realmente, a roupa esportiva, ela tende sempre a deixar tudo muito informal, né? Porque ela é uma roupa esportiva. Então, assim, ela por si só, ela já passa uma ideia de informalidade. E quando você está trabalhando, você não quer passar a ideia de informalidade, porque isso, sem querer, traz... não se linka com a credibilidade, entendeu? É o oposto. Então, a não ser que seja num ambiente que realmente todo mundo lá tá assim, então você não vai se sobressair, você não vai se destacar, entendeu? Acho que ok, numa situação dessa. Senão, eu acho que realmente passar a ideia de informalidade no segmento de vocês não fica muito. Eu também, aí a opinião minha também, eu não gosto também de roupa esportiva, apesar do conforto e tudo mais, eu não gosto também. Eu acho que é o que a Poli falou, é muito informal e acaba desvalorizando um pouco naquela ideia que a gente está dizendo, né? Você não estamos dizendo que o que você vai estar usando vai ditar se você é boa ou não. Mas é naquele julgamento, naquela avaliação que aqueles primeiros 10 segundos. Os primeiros 10 segundos que ele vai te olhar avaliar. E vai falar, nossa, tá em casa, tá indo fazer um exercício. A roupa esportiva, ela é muito informal mesmo. Eu acho que somente num ambiente que tenha tudo a ver com isso, numa academia, algo assim. E aí já aproveitando esse comentário para fazer a outra pergunta em relação a adequar, é muito com o público-alvo também que a gente vai atender. Então, vamos supor, a partir do momento que você faz um planejamento para o seu negócio, você quer atingir um determinado público, você tem que estar consciente de que o seu estilo, a sua aparência, as suas vestimentas também tem que estar de acordo, né, com esse público que você escolheu. Eu acho que é a questão da coerência sempre. Dentro do seu estilo, de quem você é e o público que você definiu como seu público-alvo, sua persona, né, que fala. Isso tudo tem que conversar. Não adianta você focar num público, vamos supor, um público mais jovem, de meninas, para, sei lá, X, vai. E aí você ser toda formal e toda séria, você não vai criar uma identidade com aquela pessoa, né? Do mesmo jeito, o inverso, se você escolher atender um público adulto, meia-idade, né, de 40 a 60 anos, e você também atender muito fashion, isso também pode... muito teen, isso pode não passar a credibilidade, isso não vai criar afinidade, acho que começa bem por aí. E isso, aí já mudando um pouco, isso tudo tem que estar coerente com todas as suas formas de comunicação com o seu público. Então, a maneira como você se veste para trabalhar, ela tem que ter coerência com o público que você vai atender, com o local que você está atendendo e com a forma como você se apresenta para essas pessoas nas redes sociais, no seu cartão de visita, na sua folhinha de atendimento, a ficha de avaliação. Ficha de avaliação. Né? Todos esses itens que fazem parte, né, do seu trabalho, eles têm que ter
uma coerência entre eles. Isso aí é o que ideal, a gente. né? Isso é o E é o ideal. que seria a outra parte da nossa abordagem, que é em relação à identidade visual, né? Sim. Porque Que está eu até. totalmente ligado, né? Uma coisa com a outra. E até eu quero deixar depois para vocês o Insta da Poli, da loja, que é a Blank. Entra para vocês terem inspirações, porque eu sempre recomendo às alunas, né, do curso a buscarem inspirações em perfis na hora de fazer o criativo, de fazer o anúncio, criar o post, seja com textos, imagens ou vídeos, busca essas referências, né? E aí, assim, se você pudesse resumir algumas dicas que você daria na hora que você, porque eu sei que a Poli, ela mesma que é o marketing dela, né? E as alunas do método Natália Tanaka sabem o quanto que eu bato nessa tecla de que você tem que ser o seu próprio marketing. Você não pode terceirizar o seu marketing, porque é muito isso. A sua identidade visual tem que estar muito conectada com o seu estilo, né? E só você vai saber passar esse seu estilo. E aqui a gente não está falando de grandes empresas, né? Que tem muitos funcionários que conseguem ter um marketing dentro da empresa. Nós, como profissionais liberais, autônomas, a Poli, como uma empresa pequena, não consegue ter um departamento de marketing dentro da empresa. Então, a gente tem que ser o nosso próprio marketing, porque os nossos pacientes, no nosso caso, nós somos a nossa marca, né? A nossa imagem. Acho que isso que é o principal. No profissional liberal, você é sua marca. Uhum. Então, faz muito mais sentido você saber como se comunicar. Agora, eu acho que é muito legal, tem que estudar, sim, um pouquinho essa questão de identidade visual, para que não vire uma bagunça, não vire um Instagram, né? Normalmente é Instagram, Facebook, não sei qual que é a rede social que você escolher trabalhar, mas que tenha uma coerência entre os posts que você faz, uma coerência nas artes, e coerência é a palavra, né? Porque você, na verdade, tudo começa a hora que você define seu logo, como você vai se chamar. Vou me chamar Natália Tanaka, tá bom. E aí você vai escrever então, isso como? deixa eu só fazer um comentário nessa parte que você falou. Muita gente me pergunta assim, no nosso caso, que somos profissionais liberais, eu uso o meu nome ou eu crio um nome, né, para representar o meu serviço? E aí já vou aproveitar para dar dica aqui para quem não é aluna, que não participou dessa aula. Na minha opinião, no nosso caso, como profissional liberal, tem vantagens e desvantagens. A vantagem de você usar o seu nome, né, para divulgar o seu serviço é que pessoas se conectam mais com pessoas. Então, seus pacientes vão se conectar muito mais com a Natália Tanaka, com a Maria Garcia, com a Mônica Angélica, vai ter com a Poliana Sanches, existe uma conexão mais rápida de pessoas com pessoas. No caso de ter uma marca, um nome, né, marca, essa conexão ela fica um pouco mais distante, porque ninguém sabe quem está por trás. Vou dar um exemplo, né, do nome que eu usava quando eu tinha a clínica, que era Instituto Vidas. Então ninguém sabe quem está por trás do Instituto Vidas. Só que qual é a vantagem da marca? Que você pode ter vários profissionais trabalhando dentro daquela empresa, né? Então, no Instituto Vidas eu tinha outras profissionais que trabalhavam lá com diversos tipos de serviços. Então, acho que você tem que ver em qual desses perfis você vai se encaixar mais. Você é uma profissional liberal autônoma, né? Que você é a sua marca, você vai prestar o seu serviço. Aí eu recomendo você usar o seu nome nas redes sociais. Se você tem intenção de criar uma equipe, de expandir, de prestar vários serviços, daí talvez seja melhor você trabalhar a marca. E a marca também tem a vantagem de que você pode vender, né? Mais para frente, eu não quero mais fazer isso, eu quero passar esse meu negócio para outra profissional. Você vende a marca, o seu nome você não vende. Então, acho que É mais difícil, né? Aí tá. Então, quando a gente fala de identidade visual, tem essa questão do nome. Aí você ia falar da logo, né? Eu acho que tudo começa pela logo. Na logo você define como
qual a tipografia que você coloca, se ela é cursiva, manuscrita, se ela é letra de forma. A manuscrita traz uma ideia mais de proximidade, a letra de forma é uma coisa um pouco mais formal. Então, são algumas técnicas. E as cores. Então, a partir do logo e dessa cor, se você escolher usar turquesa, é legal que você utilize esse elemento turquesa nas suas artes das redes sociais, de alguma forma. E pesquisar formatos de montar essas artes. Tem muito aplicativo bom. Eu vou passar para a Natália, inclusive, algumas dicas e você manda para elas. Story Art, eu não lembro agora. Moldive. Que são aplicativos que mesmo quem não tem assim, eles têm nenhuma formação consegue mexer e produzir as próprias artes. E aí tem sempre um estilo, ele tem vários estilos, você pode comprar, tem os profissionais, mas tem sempre linhas gratuitas muito boas e fáceis de usar. E aí você escolhe um estilo e manda bala nesse estilo. E vai fazendo sempre, mas sempre com essa coerência. Se preocupar em ter uma coerência entre o seu logo, o canvas que a Bruna tá falando, super legal também. Mas entre o logo, a planilha lá, esqueci o papel, a ficha de avaliação. E os posts, sempre usando a mesma tipografia, as mesmas cores e tentar usar mais ou menos o mesmo formato. Eu, por exemplo, na Blank, no Instagram da Clube Blank, eu uso quadrados. As fotos estão sempre em quadrados, em formatos retangulares. E eu vou mudando, para não ficar também sempre idêntico, a mesma coisa. Às vezes eu coloco uma outra coisa no meio, para dar uma diferenciada, mas a gente procura usar um padrão, porque o padrão de repetição é que vai fazer a sua marca ser fortalecida. A pessoa que te segue, ela vai ver aquilo repetidamente, várias vezes, usar sempre o logo nas artes, porque justamente a repetição desse logo vai fortalecer na memória da pessoa aquela marca, e aí a marca vai se tornando mais conhecida, mais reconhecida. Inclusive, eu vou colocar aqui depois para vocês, vou até colocar agora para vocês entrarem no Clube Blank, para vocês entrarem no Instagram da Poli e ver o feed dela, porque é lindo, é super organizado. Vou postar depois da live. Isso. E aí, como eu falei, para vocês terem inspirações de quando vocês forem criar, né? Lógico que assim, a Poli já faz isso há algum tempo, eu já faço isso há algum tempo, a gente tem anos aí testando, errando, vendo o que funciona, o que não funciona. No começo, não adianta vocês olharem lá o perfil dela e falar assim, nossa, eu quero fazer igual hoje, mas eu não tenho experiência nenhuma. Não vai acontecer. Vocês vão ter que ir criando, desenvolvendo, acertando, mudando. E isso que ela falou de ter essa conexão e essa coerência entre os diversos elementos, né, que compõem a identidade visual, que vai desde dessa questão do estilo, né, porque não adianta você passar uma imagem nas suas redes sociais quando o seu paciente chegar para o atendimento, ele dá de cara com uma pessoa, assim, de um perfil totalmente diferente, né, porque ele vai até se assustar, né, então você tem que... ter essa coerência que a Poli falou entre o estilo, os elementos que você vai usar nas suas redes sociais em relação à sua identidade visual, que é o logo, as cores. As cores, por exemplo, a minha sala, as cores da minha sala, com as cores da minha logo, com as cores das minhas páginas na internet, com as cores que eu uso nas redes sociais. Todas elas se conversam a ponto de que, se você olhar né, para quem acompanha sempre, a partir do momento que ela olhar um post, só dela ver as cores da minha postagem, ela já vai saber que é um post meu. Ela não vai precisar nem me ver no vídeo ou na imagem para associar, né? E lógico, como você falou, sempre a logo presente, né? Que fica uma marca registrada. Essa repetição é o que fortalece a marca mesmo. Porque acaba que essa identidade visual hoje é o nosso cartão de visitas, né?
Eu, por exemplo, oriento as alunas do método Natália Tanaka nem assim investir muito em cartões, nessas mídias muito impressas, principalmente para quem está começando, que não tem um orçamento. Eu falo assim que para elas focarem muito mais no online, né? Então tá aí, como você falou, vários aplicativos que elas mesmas conseguem desenvolver. E se vocês olharem o da Poli, é totalmente feito por aplicativos. Então não é possível, né? É totalmente. Ai, deixa eu ver se a gente consegue responder algumas dúvidas, porque nós temos exatos 3 minutos. Conseguimos, ó. Olha, conseguimos nos organizar. Deu tempo, hein? Quase não deu. Olha só, a Mel tá aqui. Mel, um beijo. A Melina tá aqui, tá falando que quer o aplicativo. Daniela também tá mandando aqui que quer os aplicativos. Depois a Poli vai me passar e eu vou mandar para vocês. Quem mais? E quando a profissional, Frestic mandou terapias, e quando a profissional é jovial, ela pode vestir-se mais moderninha? Sim. Sim. O que você acha de usar... O que ela fala aí? A Maria perguntou o que você acha de usar touca de tecido igual a máscara, né? Ambas com o meu logo. Aí é contigo. Eu acho que essa época agora que a gente vai ter que usar... na verdade, eu gosto do descartável, falar a verdade, viu? Que você usa com a paciente e joga fora, porque senão você vai ter que ter várias para ficar trocando entre uma paciente e outra, né? Não dá para ficar repetindo a mesma touca e a mesma máscara. Então, acho, pela praticidade, descartável, né? É verdade. Alguém perguntou também em relação a calçados, né? Hoje, isso também foi mudando ao longo do tempo. Hoje eu atendo descalça. Já usei saltos, já usei sapatilha. Hoje eu atendo descalça. Porque assim, ó, eu ficava muito cansada antes nos atendimentos. E aí eu li algumas reportagens, artigos e tudo mais, falando da questão de você atender descalça, você pega a energia da pessoa e já descarrega. E descarrega, não fica em você, senão a gente vai acumulando muita energia de todos os pacientes. A gente só tem mais 1 minuto, então a gente vai ter que terminar. Tem que se despedir. Tchau. Ó, lá, faz aí um coraçãozinho. Vamos tirar um print. Gente, tirem um print para vocês postarem nos stories. Postem, me marque para eu poder compartilhar, saber que vocês estiveram por aqui. Foi muito bom, foi uma delícia. Muito obrigada por ter aceito, por ter feito a primeira live comigo. Espero que em breve. Que legal, a gente vai pensar. Mandem aqui, me mandem temas. E a gente volta a se falar, então. Obrigada família que entrou, os amigos, eu vi aqui. Verdade, um beijo. Gente. Verdade, ó, eu vi aqui a Mel, um beijo. O Lúcio, o esposo da Poli, estava aqui. O Bruno e a Bruna, casal. A tia Gia, Zazá. Quem mais? Minha sogra. A sua sogra estava aqui, um beijo. A Duda. Também. A Duda eu não vi, um beijo pra Duda. A Mariana também passou por aqui, deixou um oi. Um beijo para todo mundo, um monte de gente. Para todas as alunas. Para quem não é aluna também, espero que vocês tenham aproveitado. E mandem sugestões de próximas lives. Até. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.